Meu irmão fez da minha vida um inferno, depois engravidou minha esposa. Agora ele quer minha ajuda depois que nossos pais o rejeitaram e me deixaram uma herança de 2 milhões de dólares. Meu irmão mais novo, David, sempre guardou um ressentimento profundo em relação a mim. Se você acha que isso veio de ciúmes, você está errado. Ele era o filho favorito, não eu. Não havia razão para ele ter inveja. Para lhe dar algum contexto, nossa mãe sempre mimava David. Ele era o filho de ouro da nossa família. Ela cozinhava suas refeições, lavava suas roupas e até me pedia para ajudá-lo com seus trabalhos escolares. Esperava-se que eu ajudasse simplesmente porque éramos uma família, mas nunca recebia a mesma consideração. Aceitei isso, pois era bastante independente. Talvez tenha sido em parte minha culpa por sempre atender às suas necessidades sem esperar nada em troca. Ele nunca me ajudou quando eu precisava e só se aproximava de mim quando queria alguma coisa. Enquanto eu era uma criança quieta e introvertida que gostava de estudar e ficar sozinha, ele era barulhento e rude, assim como nosso pai. Eu também tendo a ser direto e honesto, nunca adoçando as coisas. Acredito que minha mãe pode ter desenvolvido uma percepção negativa de mim por causa da minha franqueza. Esse favoritismo fez de David o queridinho da família, e eu não me importava com isso enquanto estávamos crescendo. No entanto, os problemas começaram quando ele começou a me intimidar e zombar de mim por ser diferente dele. Ele me provocava sobre minha altura e o fato de eu usar óculos. Ele entrava furtivamente no meu quarto, lia meu diário e depois reclamava com minha mãe sobre o que eu tinha escrito. Quando eu gritava com ele e reclamava com nossos pais sobre ele invadir minha privacidade, eles riam, dizendo que não era grande coisa. Ele fez coisas mais horríveis, como quase quebrar meus óculos e colocar coisas nojentas na minha comida. Ele até colocou pedrinhas no meu cereal uma vez, mas felizmente eu as encontrei antes que pudessem danificar meus dentes. Quando contei à minha mãe, ela descartou, dizendo: é assim que os irmãos se unem. Sempre que brigávamos, David se concentrava em minhas inseguranças para me insultar. Nós íamos para a mesma escola, então ele sabia que eu estava sofrendo bullying de algumas crianças. Em vez de me apoiar, ele ficou do lado dos valentões, me chamando de nomes como perdedor feio ou macaco peludo e os encorajando a me machucar fisicamente, dizendo que eu era apenas um grande fracasso. Outra vez, durante uma briga por algo trivial que nem consigo lembrar, ele me disse para me matar. Embora eu pudesse facilmente ignorar a maioria dos insultos, aquele realmente doeu, porque eu estava lutando com minha saúde mental na época. Estou melhor agora, mas foi devastador ouvir que meu próprio irmão me queria morto. Como papai estava sempre no trabalho e mamãe não parecia se importar muito, ela até me repreendeu uma vez, alegando que era minha culpa por irritá-lo. As coisas pioraram progressivamente durante o ensino médio. Houve um incidente chocante quando David tentou atear fogo no meu cabelo e, inacreditavelmente, nossa mãe o defendeu, alegando que ele estava apenas brincando. Sério, quem se comporta assim? Felizmente, meu pai finalmente ficou do meu lado e apontou a gravidade da situação. Ele até ameaçou chamar a polícia para David. Este momento foi uma verdadeira revelação para meu irmão, pois ele nunca havia enfrentado nenhuma consequência por situações anteriores. Ele ficou realmente chocado, e meu pai deixou claro que já era o suficiente, e que David precisava começar a respeitar seu irmão mais velho. Mais tarde, papai entrou no meu quarto para conversar. Eu nunca esperei seu apoio porque ele sempre dizia a David o quão parecidos eles eram, o que era verdade. Papai admitiu que esperou por anos, esperando que David amadurecesse, mas ele estava lentamente percebendo que David estava se tornando um grande valentão. Ouvir isso do meu pai foi incrivelmente válido, e eu quase desmoronei em lágrimas. Confessei tudo o que David tinha feito comigo ao longo dos anos e até mencionei o bullying na escola. Meu pai ficou chocado com o quanto eu tinha suportado. No dia seguinte, ele falou com o diretor para garantir que os valentões fossem avisados sobre consequências severas se continuassem. Mais tarde naquela noite, papai me matriculou no MMA em nossa academia local, me dizendo que eu precisava ser homem e enfrentar os valentões em minha vida. Admito que um garoto nerd como eu tentando aprender a lutar pode ter parecido risível, mas eu estava muito focado. Eu administrei bem meu tempo para equilibrar meus estudos e treinos diários, e as aulas de MMA mudaram completamente minha vida em termos de físico. Um dia, David estava fazendo suas palhaçadas novamente. Ele roubou meu dinheiro de mesada, que recebíamos por ajudar nas tarefas. Eu estava economizando há um tempo. David entrou furtivamente no meu quarto e pegou. Eu o peguei quando ele estava prestes a sair de bicicleta com seus amigos. Exigi que ele devolvesse meu dinheiro, mas David zombou de mim, dizendo que tudo o que eu podia fazer era correr para o papai para pedir ajuda. Não sei o que deu em mim,
mas dei um soco no rosto dele. Ele ficou atordoado, caiu para trás e eu peguei meu dinheiro do bolso dele antes de empurrá-lo. David começou a chorar alto, o que foi bem cômico. No entanto, minha mãe correu para ajudá-lo e descobrir o que aconteceu. Quando ela soube que eu tinha lutado com ele, ela ficou surpresa e me repreendeu, dizendo que eu deveria ser um modelo melhor para David, que parecia gostar de me ver sendo repreendido. Minha mãe também reclamou com meu pai sobre meu comportamento, dizendo que eu precisava ser controlado. Meu pai pediu severamente que nós dois nos explicássemos. Contei a ele como David havia roubado o dinheiro que eu havia trabalhado duro e economizado, enquanto David tentava justificar dizendo que precisava do dinheiro para um encontro. Que, como seu irmão, eu deveria ajudá-lo. No entanto, papai disse a David que ele teve sorte de eu só ter dado um soco nele por roubar, porque qualquer outra pessoa teria chamado a polícia. Ele continuou dizendo a David que ele não tinha o direito de pegar as coisas dos outros sem o consentimento deles. David não gostou disso e fez birra, provavelmente esperando que nossa mãe ficasse do lado dele. Mas papai permaneceu firme. Quando David percebeu que não seria punido por ter sido espancado, ele gritou o quanto me odiava e correu de volta para seu quarto, trancando-se lá dentro. Após esse incidente, David começou a se distanciar de mim. Ele finalmente entendeu que não podia mais me intimidar e que até mesmo papai havia parado de apoiar suas palhaçadas. Pela primeira vez em muito tempo, senti que éramos iguais. Embora ele não pudesse mais me machucar fisicamente, ele recorria a insultos verbais quando nossos pais não estavam por perto. Seu comportamento piorou com a idade, ficando mais irritado e mal-humorado a cada ano. Quando eu abordava com uma pergunta, ele me ignorava e ia embora, murmurando insultos como nerd ou perdedor baixinho. Se ele precisava comunicar algo, ele repassava através da nossa mãe em vez de falar comigo diretamente. Quando eu a questionava sobre o porquê de David não poder simplesmente falar comigo, ela me pedia para ser mais compreensiva. Eu não sabia dizer se era apenas puberdade ou ódio genuíno. Com o tempo, lidar com seus comentários se tornou insuportável, e eu ansiava por sair de casa e ficar longe dele. Eu pedia repetidamente para minha mãe mediar uma conversa para resolvermos nossos problemas, mas ela sempre se recusava, dizendo que não queria se envolver. Quando eu perguntava sua opinião sobre o porquê de David me tratar daquele jeito, ela ignorava a pergunta. Por fim, fui para a universidade dos meus sonhos, tendo ganhado uma bolsa de estudos como a melhor aluna. Meu pai deu uma festa para mim, e até minha mãe parecia orgulhosa. No entanto, David permaneceu indiferente e distante, mal reconhecendo minhas conquistas. O dia em que parti para a universidade foi uma mistura de excitação pelo futuro e alívio por escapar do ambiente doméstico tóxico. Os primeiros meses na universidade foram libertadores. Fiz novos amigos, gostei das aulas e comecei a construir uma vida separada da atmosfera opressiva da minha infância. O medo constante dos ataques verbais de David desapareceu, me dando uma nova sensação de paz. Durante meu segundo ano, conheci minha esposa, Karen, em uma festa de fraternidade por meio de um amigo, e imediatamente nos demos bem. Vindo de uma formação religiosa, ter filhos fora do casamento era mal visto. No entanto, quando descobrimos que ela estava grávida em nosso último ano, decidimos nos casar logo após a formatura. Nosso casamento foi uma cerimônia pequena, mas alegre. Nossos pais ficaram felizes por nós, e nós aproveitamos a celebração. Naquele momento, acreditei que Karen era o amor da minha vida. Sempre imaginei um relacionamento monogâmico, uma mulher para voltar para casa e compartilhar minha vida. Apesar de outras mulheres mostrarem interesse ao longo dos anos, nunca busquei nada porque estava genuinamente satisfeito com meu casamento. Karen era a garota dos meus sonhos, e eu nunca quis machucá-la. No entanto, mais tarde descobri 2 incidentes de infidelidade em nosso casamento. Um foi um caso intermitente com seu colega de trabalho casado que durou vários anos, e o outro foi um breve caso com um ex-namorado durante uma visita à família dela. Alguns podem pensar que eu era ingênuo, e olhando para trás, não posso discordar completamente. Cada vez que nos separamos por um tempo, escolhi perdoar minha esposa. Eu não queria criar nosso filho em um lar desfeito e acreditava que poderíamos superar esses obstáculos. O caso com seu colega de trabalho aconteceu quando éramos jovens, e eu o atribuía a erros juvenis e mau julgamento. Por um período, as coisas pareceram melhorar. Embora eu nunca pudesse confiar totalmente nela novamente, fiz o meu melhor para deixar de lado minhas dúvidas, sabendo que se eu escolhesse perdoar, eu teria que realmente trabalhar para um novo começo. Já se passaram 4 anos desde sua segunda traição, e eu me senti confiante em minha decisão de dar a ela outra chance. Karen parecia ter mudado, e estávamos genuinamente felizes planejando o futuro de nossa família.
No entanto, 3 meses atrás, meu mundo foi destruído mais uma vez quando ela revelou que estava tendo um caso de longa data e sugeriu que nosso filho poderia não ser meu. Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Uma mistura de choque, traição e descrença me dominou. Eu lutei para compreender a enormidade de sua confissão. Em um dia, consegui perguntar por que ela havia guardado um segredo tão significativo e como ela pôde ter feito algo tão devastador. Sua reação foi fria e indiferente, como se ela estivesse desligada da dor que causou. Suas respostas vagas me deixaram com mais perguntas do que respostas. Foi um momento surreal e doloroso, confrontando a confiança abalada e a incerteza sobre minha própria família. Continuei a pressionar Karen pela verdade porque senti que merecia saber o pai da criança que estava criando desde o nascimento. No final, ela admitiu que era David. Meus olhos se arregalaram em choque quando perguntei a Karen o que ela queria dizer. Ela explicou que ela e David se tornaram amigos quando apresentei a minha família e que ela ficou conosco do dia de ação de graças até o ano novo. David, geralmente frio comigo, era caloroso e educado com ela, o que me deixou feliz porque eu não queria que Karen se sentisse indesejada. Karen queria ser aceita na minha família, então ela passava um tempo significativo com minha mãe sempre que possível. Ela percebeu a ruptura entre David e eu e me questionou sobre isso. Eu me abri sobre nosso relacionamento tenso e expliquei que talvez nunca o consertássemos devido aos seus sentimentos não resolvidos. Karen entendeu, mas começou a incluir David em nossos passeios. Esperando que isso nos ajudasse a criar laços sempre que planejávamos assistir a um filme, ela convidou David e assistimos ao que ele escolheu. Durante esse tempo, David e eu trocamos algumas palavras, o que foi uma melhoria em comparação ao seu tratamento silencioso usual. Lembro-me de Karen e David saindo e jogando videogame juntos, mas nunca pensei muito sobre isso. Karen me disse que um dia David se abriu com ela sobre suas dificuldades em um término recente. Sentindo-se vulnerável, ele fez amizade com ela. Ela mencionou que ele flertava com ela inofensivamente quando eu não estava por perto, e eventualmente as coisas pioraram além do controle dela. A visão de minha esposa e meu irmão dormindo juntos me fez sentir mal. Karen confessou que se sentiu culpada depois e o deixou, o que combinou com sua decisão abrupta de ir para casa em vez de passar o ano novo comigo. Embora eu tenha tentado convencê-la a ficar, ela estava inflexível sobre ir embora. Quando nos encontramos de volta na faculdade depois das férias, ela estava alegre como sempre, então não questionei nada. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. Karen admitiu que não sabia se o filho era meu ou de David e, sem ter como provar, ela escolheu ficar comigo, sabendo que eu era o irmão mais confiável. Foi por isso que nos casamos. Meu mundo parecia estar desabando. O filho que eu amava talvez nem fosse meu. Perguntei a Karen se ela estava dormindo com David recentemente e ela assentiu lentamente. Ela revelou que eles sempre mantiveram contato porque a química deles era inegável. Eles fugiam para hotéis, mentindo para mim sobre trabalhar horas extras. Ela admitiu que metade de suas viagens de negócios eram, na verdade, escapadelas românticas com ele. Perguntei por que ela se casou comigo se ela queria meu irmão e Karen disse que não queria ser a única a romper o casamento. Ela me viu como um pai maravilhoso para nosso filho e decidiu ficar. Em suas palavras, ela cometeu um erro e não sabia quando parar. Eu disse a Karen que estava feliz por ela ter me contado a verdade, mas que eu iria fazer as malas e ir embora. Ela começou a chorar, pedindo perdão e esperava que eu gritasse com ela. Em vez disso, arrumei minhas roupas calmamente. Karen insistiu que se eu a amasse, deveria lutar por ela e que erros acontecem em todo casamento. Quando ela percebeu que eu não faria nada, ela mudou de tática, dizendo que nosso filho seria afetado por um divórcio e que crianças não deveriam ser criadas em lares desfeitos. Eu a lembrei que eu poderia nem ser o pai, o que a fez chorar mais e me acusar de ser cruel. Parecia que ela acreditava que nada poderia me fazer querer deixar o casamento. Talvez fosse em parte minha culpa por deixar as coisas passarem no passado. Embora eu amasse, parecia mais que isso vinha de pensar que tínhamos um filho juntos e estávamos juntos desde a faculdade. Karen continuou insistindo que não era tarde demais para consertar as coisas, mas eu lutava para acreditar nela e não tinha mais paciência. Confiança era uma questão importante, e suas palavras pareciam vazias. Mesmo se eu a perdoasse, nunca poderia esquecer que ela dormiu com meu irmão. Sempre acreditei em perdoar erros porque todos nós temos falhas, mas isso estava além dos limites aceitáveis. Deixei-a chorando na porta e me hospedei em um hotel. No dia seguinte, fui direto aos meus pais e revelei tudo sobre o caso da minha esposa com David, explicando como eles dormiam juntos secretamente há anos. O choque em seus rostos era inegável.
Fiel à sua natureza, minha mãe inicialmente tentou defender David, insistindo que seu filho nunca faria uma coisa dessas com seu próprio irmão. Determinada a expor a verdade, pedi aos meus pais que permanecessem em silêncio e me deixassem ligar para David na frente deles. Eu os instruía a ficarem quietos para que eu pudesse pegar David desprevenido, fazendo acreditar que era uma conversa particular. Quando David atendeu o telefone, eu o confrontei sobre o caso. No início, ele negou veementemente, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade. No entanto, quando eu disse a ele que Karen havia admitido tudo, ele começou a culpá-la, chamando-a de sem caráter. Ele alegou que não era culpa dele se as mulheres se sentiam atraídas por ele e que ele era o irmão mais bonito. Eu disse a ele firmemente que o exporia a todos. Quando David zombou de mim, dizendo que ninguém acreditaria em mim porque ele era o filho de ouro, eu zombei de sua arrogância e agradeci por confirmar a verdade. Sabendo que nossos pais tinham ouvido tudo, David ficou quieto e então gaguejou, tentando se explicar e salvar sua imagem. Minha mãe, ainda em choque, exigiu uma explicação de David. Ele gaguejou em uma tentativa fraca de justificar suas ações, culpando todos os outros, menos ele mesmo, e tentando desesperadamente jogar a culpa em Karen. Eu podia ver minha mãe, que antes era protetora de seu filho favorito, agora sentia uma mistura de decepção e raiva. Naquele momento carregado, senti uma estranha sensação de vingança. Por anos, suportei o tormento de David. Agora a verdade estava à tona, e os papéis estavam invertidos. Foi David quem ficou exposto, suas ações expostas para todos verem. Enquanto as palavras de David vacilavam, meu pai, geralmente reservado em suas expressões, não conseguiu conter sua decepção. Ele me pediu para lhe passar o telefone e começou a falar com David. David, meu pai começou, sua voz carregada de decepção, o que você fez não é apenas uma traição ao seu irmão, mas uma traição a esta família. Você dormiu com a esposa do seu irmão e continuou o caso mesmo depois que eles se casaram. Suas ações têm consequências severas e destruíram irreversivelmente a confiança que tínhamos em você. Eu criei vocês dois para valorizar a lealdade e a decência da família. Você mostrou hoje que desafia tudo o que tentei lhe ensinar. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar na consciência de David. Seu desrespeito pelos sentimentos do seu irmão e a falta de respeito pelo casamento dele são inaceitáveis. Você não apenas o machucou, mas também destruiu os laços que mantêm nossa família unida. Sua mãe e eu somos parcialmente culpados pelo que você se tornou, mas não toleraremos mais esse comportamento. A partir de hoje, você está cortado dos fundos da faculdade que criei para você. Você terá que descobrir como pagar suas taxas universitárias por conta própria. Eu também vou parar de financiar seu estilo de vida. Você acha que te torna mais homem dormir com mulheres casadas? Vamos ver como você se vira sem meu dinheiro. Durante todo esse tempo, mantive uma atitude composta. Embora eu inicialmente quisesse gritar com David, ver meu pai puni-lo foi a vingança final. Eu havia exposto sua verdadeira natureza, e estava claro que ele havia subestimado as consequências. Minha mãe, apesar dos protestos persistentes de David, continuou a justificá-lo. Mas meu pai encerrou a ligação rapidamente, encerrando as tentativas de David de explicar suas ações. Depois, minha mãe se aproximou de mim e me abraçou. Fazia muito tempo que não compartilhávamos um momento assim, mas naquele abraço, havia uma compreensão e apoio tácitos em meio à turbulência familiar. Ela se desculpou por não acreditar em mim todo esse tempo. Meu eu de 14 anos nunca poderia ter imaginado esse momento, ser justificado e abraçado por minha mãe. Depois disso, meu pai me ajudou a encontrar um bom advogado para me divorciar de Karen. Ela e seu advogado tentaram brigar sujo, pedindo pensão alimentícia, já que eu ganhava mais do que ela. Mas o caso dela jogou muito a meu favor. Também fizemos um teste de paternidade, e foi confirmado que David era de fato o pai da criança. A notícia foi incrivelmente dolorosa, pior até do que descobrir a infidelidade de Karen. Fiquei furiosa porque o filho que eu amei e criei não era meu. No entanto, decidi permanecer forte. Karen me implorou para continuar visitando meu filho, argumentando que ele não deveria ser punido pela situação. Mas eu não conseguia suportar vê-lo. Ele me lembrava muito David, e eu odiava isso. Depois que meu divórcio foi finalizado, senti uma sensação de liberdade me invadir enquanto me mudava para meu apartamento de solteiro. Parecia surreal viver sozinho, já que eu tinha me casado tão jovem e nunca tive realmente a chance de experimentar a independência. No entanto, minha natureza naturalmente independente me permitiu me adaptar rapidamente ao meu novo estilo de vida, e eu aproveitei muito.
2 semanas atrás, meu pai ligou para me dizer que estava pensando em mudar seu testamento porque não queria deixar nada para David. Meu pai é incrivelmente teimoso, e quando decidiu tirar David de sua vida, ele se manteve firme. David tentou entrar em contato com nossos pais e até apareceu na porta deles, implorando por perdão. Mas eles se recusaram a deixá-lo entrar, até minha mãe, que geralmente cedia às birras de David, parecia cansada dele. Embora deva ter sido mais difícil para ela. David nunca me mandou mensagem pedindo desculpas pelo que fez, mostrando que não se arrependia de suas ações. Ele só estava chateado por ter sido cortado dos nossos pais. Papai me disse que planejava deixar tudo para mim, garantindo que David não contestaria depois. Ele deixaria David com apenas $1. Meus olhos se arregalaram em choque, pois meu pai trabalhou duro a vida inteira, incluindo seus bens, fundo de aposentadoria e seguro de vida. O total chegou a quase $2 milhões. A única condição em seu testamento era que, se meu pai morresse antes da minha mãe, ela continuaria morando na casa deles, mesmo que a propriedade fosse transferida para mim. Não me importei com isso, pois queria cuidar da minha mãe em seus últimos dias. De alguma forma, David descobriu isso e, incapaz de falar com nossos pais, me ligou ontem, tentando fazer as pazes. Ele explicou como estava lutando com a faculdade e que, depois que Karen descobriu a paternidade da criança, ela o importunou por pensão alimentícia. Ele disse que não tinha dinheiro e estava procurando empregos de meio período, mas não conseguia encontrar nada. Ele me implorou para falar com nossa família para começar do zero, pois ele realmente precisava da minha ajuda. Eu ri na cara dele e disse que tinha terminado com ele. Lembrei-o de que ele deveria ter pensado nas consequências antes de dormir com minha esposa e engravidá-la. David argumentou que eu estava sendo injusto e que Karen também era culpada, com o que concordei. Lembrei-o de que eu tinha me divorciado dela, tornando-a sua responsabilidade agora. Ele não deveria estar me ligando para reclamar dela ou da criança, já que essas eram as consequências de suas ações. David começou a levantar a voz, mas eu interrompi, lembrando de que ele não era mais o filho favorito da família. Ele era a ovelha negra que tinha dormido com a esposa do próprio irmão. Naquele momento, David começou a chorar, me contando como todos, incluindo nossos avós e parentes, tinham se voltado contra ele. Embora isso fosse verdade, não era mais da minha conta. Eu disse a ele que tínhamos terminado e que ele nunca mais deveria me ligar, já que eu não o considerava mais meu irmão. Desde então, repassei a conversa na minha mente. Apesar do meu ódio pelo meu irmão, eu nunca o tinha ouvido chorar, pelo menos não desde que éramos crianças. Não vou mentir, me doeu um pouco vê-lo tão desamparado. Então, acho que estou aqui para perguntar se devo falar com nossos pais sobre ele ou se eu estaria errado se não o fizesse. Olá a todos! Muitos de vocês têm perguntado por que não estou mais em contato com meu filho Henry, e alguns até me chamaram de cruel. Preciso explicar que não me sinto confortável criando o filho de outro homem. Esta não é uma situação de enteado. Fui levada a acreditar que Henry era meu filho, apenas para depois descobrir que ele é, na verdade, filho do meu irmão David. Naturalmente, essa revelação doeu profundamente e chorei por isso por dias. A principal razão pela qual não quero nenhum contato com Henry é que não quero mais Karen na minha vida. Se eu permanecer conectada ao filho dela, ela encontrará uma maneira de entrar novamente na minha vida, e preciso do meu espaço. Você pode pensar que sou cruel ou egoísta, mas não posso vê-lo nunca mais, pelo menos não por muito tempo. Atualização 2. A maioria de vocês adivinhou corretamente que foi minha mãe quem informou David sobre meu pai ter mudado seu testamento, levando David a me ligar como último recurso para consertar as coisas. Eu a confrontei na frente do meu pai e ela desabou, dizendo que eu tinha punido David o suficiente e que ele tinha aprendido a lição. Meu pai disse firmemente à minha mãe que se ela acreditasse que o que David fez era perdoável, então ele não poderia mais ficar casado com ela porque ele nunca poderia perdoar tal traição. Essa ameaça silenciou minha mãe. Meu pai deixou claro que se ela falasse com David novamente e descobríssemos, ela poderia fazer as malas e ir embora. Como mencionei, meu pai é muito teimoso. Espero que minha mãe aprenda com seus erros. Atualização 3. Em Reddit, já faz 5 meses desde minha última atualização. Meu relacionamento com meus pais melhorou nos últimos meses. Meu pai e eu jogamos golfe todo fim de semana e ele me trata mais como um amigo do que como um filho. Embora minha mãe sinta falta de David, ela se manteve longe dele. A última vez que eu vi sobre David foi do meu primo, que disse que David estava pedindo dinheiro a todos, e eventualmente, teve que abandonar a faculdade porque não conseguia pagar as taxas. Ele e Karen estão morando juntos, e ele tem um emprego de meio período como mecânico.
Aparentemente, eles estão criando Henry juntos, o que é uma coisa boa, eu acho. Nunca falo sobre David com meus pais, e eles também não o mencionam. Para todos que perguntam, estou indo muito bem. Fui promovida no meu emprego há 2 meses, então meu salário melhorou significativamente. Não estou saindo com ninguém, pois sinto que ainda preciso de tempo e espaço para me curar. Estou fazendo terapia, então vamos ver como isso funciona. Obrigada por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e toque no sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias reais chocantes acontecendo ao seu redor.